E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje a gente vai falar sobre um cara com um nome um pouco engraçado, Maurice Merleau-Ponty, né, um filósofo francês que inaugura uma tradição dentro da filosofia que é uma nova visão sobre a fenomenologia da percepção. Isso acaba sendo muito estudado, muito utilizado, não dentro da filosofia em si, né, mas acaba sendo muito estudado pela psicologia do século XX e pela teoria da educação, pela filosofia da educação. Antes de passar para a nossa videoaula, eu já vou aqui falar para vocês, deixa o joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e ative o sininho também para receber notificações quando algo for postado aqui. Vamos lá? Galera, primeiro a gente tem que entender o que é fenomenologia. A fenomenologia, ela é um ramo da filosofia que vai tentar entender essa questão dos fenômenos. Mas o que é um fenômeno? Olha, a palavra fenômeno, ela vem do grego phainomeno, que significa observável, né? Aquilo que é observável. Ou também, em outras palavras, o que aparece para mim. Um fenômeno sobrenatural. É algo que aparece para mim, que é observável, né, que eu observo, e que é sobrenatural no sentido de não ter uma explicação natural, vamos dizer assim. Mas aqui a gente não vai tratar de fenômenos sobrenaturais. A fenomenologia não trata disso. Ela trata justamente do modo como o ser humano vai encarar o mundo e vai enxergar o mundo, visto que os seres humanos, eles são diferentes, né? E eles têm uma subjetividade que os torna diferentes uns dos outros, né? Então, como encarar essa relação entre objetividade, aquilo que está lá, e a subjetividade, a diferença de cada um? O pai da fenomenologia dentro da filosofia é considerado aqui o filósofo e matemático Edmund Husserl. É o primeiro que começa a falar dessas teorias fenomenológicas ali já no final do século XIX. Para vocês saberem mais sobre Edmund Husserl, né, e sobre essa fenomenologia de Husserl, está aparecendo aqui para vocês um card com a nossa aula Edmund Husserl e a intencionalidade. Tá? Mas vamos voltar aqui para o Merleau-Ponty, para o Maurice Merleau-Ponty, nosso fenomenólogo aqui do século XX. Olha, Merleau-Ponty, ele está em outra vertente, ele está inaugurando uma vertente fenomenológica de viés francesa, né, apesar da inspiração em Husserl, e ele tinha também uma inspiração muito forte, né, no filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. E Kierkegaard ele pode ser considerado aqui um dos precursores do existencialismo, por exemplo. Aliás, essa fenomenologia de vertente francesa, ela está surgindo muito que próximo aqui também do surgimento do existencialismo de vertente francesa. Tá? Então, a gente percebe algumas mudanças de percepção aqui, né, do estudo filosófico por conta da influência alemã, que é diferente da influência francesa. O Merleau-Ponty, ele está recusando a ideia, por exemplo, de intencionalidade do Edmund Husserl. Apesar de ter pego inspiração aqui dentro do estudo fenomenológico, para ele a intencionalidade ela não dava conta de explicar aquele fenômeno que era o fenômeno que era a fenomenologia, aquilo que era a percepção desses fenômenos, né? Então, ele vai trazer uma noção muito forte aqui dessa percepção. Ele está fundando uma fenomenologia da percepção que trata de elementos psicológicos do ser humano. Justamente psicológicos, tá? Por isso que eu falei para vocês que ele vai ser muito estudado, muito utilizado tanto pela educação quanto pela psicologia, né? Porque eles estão tentando entender aqui, olha, noções mesmo de subjetividade, de formação desse conhecimento, de formação dessa psicologia individual e como que isso vai afetar a percepção do mundo. Então nós estamos tratando aqui, pessoal, de um limiar, né, da linha tênue entre essa fenomenologia e uma psicologia e os diferentes modos de fazer o quê? De significar o mundo, de dar significado para o mundo. Dando significado para o mundo, cada pessoa, né, ela está ali num movimento muito complexo, que é o movimento
justamente de criar, né, o que eles chamaram ali de intermundos, o que Merleau-Ponty vai chamar desse intermundo. O que é o intermundo? É o meu mundo, esse meu mundo circundante que eu crio dentro do meu sistema psíquico, e que ele tem vários outros personagens, né, que são as outras pessoas, as outras subjetividades. Então é muito complexo, porque é como se cada pessoa fosse uma realidade subjetiva, mas os outros para ela fossem realidades objetivas. Então é tipo assim, eu tenho a minha individualidade, tá? E eu enxergo os outros como sendo do modo como eles são, só que isso é a partir da minha percepção. E o complexo ele fica a partir disso, né? O complexo entra aqui. Olha, eu acho que as outras pessoas, eu acho que vocês, né, a minha família, ou a minha relação, né, de percepção em relação ao escritor, a um filósofo que eu gosto, a um ator, etc., isso para mim é objetivo, aquela pessoa é daquele jeito, só que ela é daquele jeito que eu enxergo, né? O complicado é esse, né? O complicado é justamente estabelecer essa relação entre os intermundos, entre os diferentes intermundos. Com isso, nós temos aqui uma interferência existencial no logos. Então veja, aquele meu intermundo, aquele meu processo de criação do meu mundo, ele é abalado aqui por essa questão existencial, né? Aliás, o logos, a racionalidade, ela vai ser abalada por essa questão existencial, né? De uma existência que ela é singular e ela é individual. E é isso que evidencia um conceito muito importante, não só para a fenomenologia, né, como para a psicologia, que é o conceito de alteridade, de reconhecer o outro, de reconhecer no outro, né, um ser diferente, mas que, ao mesmo tempo, de colocar-se, né, de entender aquele outro, de perceber aquele outro como um ser importante, apesar de diferente de mim, importante. Para exemplificar, eu vou pegar um texto do Merleau-Ponty, escrito na década de 1960, que é A Dúvida de Cézanne, em que ele vai pegar as pinturas, né, vai fazer uma análise complexa das pinturas de Cézanne. Ele é uma espécie ali de leitor dessa obra de Cézanne, né, do grande pintor Cézanne, e Merleau-Ponty vai colocar essa questão das aparências, né, e de um estudo das aparências, porque o Cézanne ele coloca isso muito forte dentro da obra dele. Vejam, por exemplo, essa pintura. Aliás, o Cézanne ele pintava muito paisagem e natureza morta, né, como essa que é o pano de frutas, né? A natureza morta, paisagem, coisas que são estáticas, né? O Cézanne, um pintor impressionista, ele gostava de pintar coisas que são estáticas. E ele tinha uma ânsia muito grande, né? E ele chegou a ficar angustiado com isso no final de sua vida, que era de representar as coisas como elas são, mas de perceber que a representação dele era uma representação dele, né? Ou seja, a visão dele daquela paisagem, ou daquele cesto de frutas, né? Ou daquele pano de frutas, daquela pintura, certo? Então, o complicado, o complexo aqui era isso, e o Merleau-Ponty vai falar, olha, essa é, né, a dúvida de Cézanne, esse é o ponto principal e é o ponto principal da fenomenologia também. O que é objetivo, né? Até que ponto essa imagem, por exemplo, que está sendo retratada pelo Cézanne, é aquilo que ele de fato viu, né? Ou aquilo é realmente daquele modo, tá? As pessoas, né, têm percepções diferentes, então alguém pode ver essa imagem, essa pintura, ou melhor, ter visto a cena que Cézanne viu para pintá-la, e representá-la de maneira diferente. Porque a relação daquela pessoa com aquela cena pode ser outra, pode ser diferente. Então, o objetivo e o subjetivo aqui, eles estão nessa relação de conflito, né? A fenomenologia da percepção, ela vem para tentar entender justamente isso, tá? Esse, né, modo, esse conflito interno que surge principalmente, né, quando vamos pegar o exemplo de Cézanne novamente, quando o pintor se percebe naquele conflito existencial de pensar, olha, isso é realmente dessa maneira ou eu estou vendo dessa maneira? A minha existência enxerga essa cena desta maneira. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem
Se inscrevam em nosso canal, né? Se tiverem dúvidas também, acessem o material que está na descrição do vídeo. Até a próxima!